Era um dia comum em São Paulo, daqueles em que o céu cinza prometia chuva, mas nunca entregava. Isabela Oliveira, uma mulher de 35 anos, começava sua manhã como sempre fazia, com passos leves para não acordar Eduardo, seu marido, e com a precisão quase automática de preparar o café enquanto o aroma preenchia o pequeno apartamento em que moravam há 7 anos. Isabela tinha uma vida que, para os outros, parecia perfeitamente normal e até invejável. Um bom emprego, um casamento estável e uma rotina tranquila que ela mesma havia ajudado a construir. Naquela época, Isabela trabalhava como gestora de contas em uma empresa renomada, e sua carreira era algo de que se orgulhava. Tinha começado de baixo e, com esforço, conquistado um lugar de destaque. Eduardo, por outro lado, era chefe de um departamento em uma multinacional e tinha o tipo de carisma que fazia as pessoas gostarem dele de imediato. Ele era tudo o que Isabela sempre quis, atencioso, engraçado e com aquele jeito de quem sempre sabia o que estava fazendo. Mas, como toda rotina, a deles também tinha suas fissuras. Não era algo que se percebesse à primeira vista, mas nos pequenos detalhes, nas conversas cada vez mais curtas durante o café da manhã, nos silêncios que pareciam ocupar mais espaço do que as palavras. Naquela manhã específica, enquanto Eduardo lia as notícias no celular com a testa levemente franzida, Isabela se pegou pensando: quando foi que a gente parou de rir juntos? Ainda assim, a vida seguia seu curso. Depois do café, Eduardo a beijou na testa como fazia todos os dias e saiu para o trabalho. Ela ficou mais alguns minutos na cozinha, ajeitando os pratos e tentando afastar o pensamento de que algo parecia estar fora do lugar. Na empresa, o dia começou com a chegada de uma nova funcionária, Sofia Montenegro, uma mulher de 32 anos com uma presença que chamava atenção. Alta, elegante, com um sorriso fácil e um jeito de falar que fazia qualquer um se sentir imediatamente confortável, Sofia parecia saber exatamente como se posicionar. Quando Isabela a viu pela primeira vez, não pôde deixar de notar como ela parecia encaixar-se perfeitamente naquele ambiente, como se já estivesse lá há anos. Sofia havia sido designada para o departamento de Isabela, e, como gestora, era sua responsabilidade ajudar na integração. No começo, Isabela achou Sofia encantadora. Elas passaram horas juntas naquele primeiro dia, indo de um lado para o outro, enquanto Isabela explicava as políticas da empresa, apresentava os colegas e mostrava onde tudo ficava. Durante o almoço, as duas se sentaram juntas, e Sofia compartilhou um pouco sobre sua vida. Tinha vindo do Rio de Janeiro, era recém-divorciada e estava animada com o novo trabalho. "Você parece ser alguém em quem posso confiar", disse Sofia, quase casualmente, enquanto tomava um gole de chá. Isabela sorriu. Não era uma frase que ela ouvia com frequência, mas a sinceridade no tom de Sofia fez com que se sentisse valorizada. Mal sabia que, naquele momento, as primeiras peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não de uma forma que ela poderia prever. Nas semanas seguintes, a presença de Sofia se tornou constante. Durante os almoços, nos intervalos e até nas pausas para café, elas estavam juntas. Isabela começou a perceber que admirava Sofia de uma maneira que há muito tempo não sentia por ninguém. Sofia era inteligente, engraçada e cheia de ideias. Parecia ter uma solução para tudo, até mesmo para os desafios mais complicados do trabalho. O curioso é que, enquanto Isabela se aproximava de Sofia, ela notava um distanciamento crescente de Eduardo. Ele trabalhava até mais tarde do que o habitual e parecia sempre ocupado com projetos urgentes. Nos finais de semana, passava horas no telefone ou dizia estar exausto demais para sair. Isabela, em sua lealdade, nunca duvidou das explicações. Porém, algo mudou em uma sexta-feira à noite. Eduardo chegou mais tarde que o normal, com um novo perfume que Isabela nunca havia notado antes. "É presente de um colega do trabalho", disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela não pensou muito naquilo naquele momento, mas a sensação de que havia algo errado cresceu. Era como uma pequena nuvem que pairava sobre ela, sem nunca se dissipar completamente. Enquanto isso, na empresa, Sofia parecia estar cada vez mais confortável. Não apenas no trabalho, mas também na vida de Isabela. Passaram a sair juntas fora do expediente. Foram a exposições de arte, jantares e até eventos culturais, onde Isabela descobriu um lado dela mesma que havia esquecido. "Sabe, acho que você é uma das pessoas mais genuínas que já conheci", disse Sofia uma noite, enquanto brindavam com taças de vinho em um pequeno restaurante italiano. Isabela sorriu, mas não sabia o que responder. Ela gostava de Sofia,
mas algo dentro dela dizia para ser cautelosa. O problema era que, até aquele momento, não havia um motivo claro para desconfiar. A história de Isabela parecia estar caminhando para um cenário estável, ainda que houvesse pequenos desajustes no caminho. Mas, como qualquer boa narrativa, essa era apenas a superfície. Havia segredos, mentiras e manipulações escondidos à vista de todos, esperando o momento certo para emergirem e mudarem tudo. Nos dias que se seguiram à chegada de Sofia, Isabela sentiu como se tivesse encontrado uma nova energia em sua rotina. A nova colega, além de ser incrivelmente competente, tinha uma habilidade única de transformar até os assuntos mais tediosos em algo interessante. Durante as reuniões, ela fazia perguntas inteligentes e, nas pausas para o café, arrancava risadas dos colegas com seus comentários espirituosos. Aos poucos, Sofia se tornou não apenas uma colega, mas uma presença constante e quase indispensável no ambiente de trabalho. No início, Isabela achava agradável ter alguém tão amigável por perto. Afinal, com o passar dos anos, ela havia se afastado de amizades fora do trabalho, focando quase exclusivamente no casamento e na carreira. Sofia parecia preencher uma lacuna que Isabela não tinha percebido existir. Ela trouxe de volta conversas sobre sonhos, hobbies e até viagens que ambas gostariam de fazer um dia. "Você já pensou em visitar a Itália?", perguntou Sofia em uma pausa para o café. "Algumas vezes. Eduardo sempre fala que seria incrível, mas nunca conseguimos planejar", respondeu Isabela, com um sorriso melancólico. "Então vá por você", disse Sofia, com uma determinação que pegou Isabela de surpresa. "A gente só vive uma vez. Não espere que alguém te acompanhe para realizar seus sonhos." Aquela conversa ficou na cabeça de Isabela por dias. Havia algo na forma como Sofia falava que fazia parecer que tudo era possível. E, por um breve momento, Isabela se perguntou se ela não estava vivendo sua vida de forma limitada demais. Enquanto Sofia se tornava cada vez mais próxima de Isabela, pequenos detalhes começaram a surgir. Sofia era extremamente cordial com todos, mas parecia ter uma atenção especial por Eduardo. Em uma ocasião, durante uma confraternização no trabalho, Isabela notou que Sofia puxava a conversa com ele de forma mais animada do que com os outros convidados. "Seu marido é muito engraçado", comentou Sofia, com uma risada leve, após Eduardo contar uma história. "Ele tem esse dom", respondeu Isabela, sorrindo, mas com uma leve sensação de desconforto. Isabela começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Sofia parecia saber mais sobre Eduardo do que Isabela lembrava ter contado. Durante um almoço, ela mencionou casualmente o gosto dele por vinhos tintos específicos e comentou sobre como ele era apaixonado por futebol. Nada muito estranho, mas o suficiente para que uma sombra de dúvida surgisse. Enquanto isso, na empresa, um evento inesperado virou a rotina de cabeça para baixo. Um desfalque de uma quantia significativa foi descoberto, e, para a surpresa de Isabela, todas as evidências iniciais apontavam para ela. Transações feitas com seu login e senha, em horários nos quais ela, teoricamente, estava no trabalho. A acusação foi como um balde de água fria. "Isso não faz sentido", dizia Isabela repetidamente durante uma reunião com a equipe de segurança da empresa. "Eu nunca fiz essas transações." "Vamos investigar mais a fundo", garantiu o chefe de Isabela, mas o olhar nos rostos dos colegas mostrava que eles já começavam a desconfiar. Sofia, no entanto, foi uma das poucas pessoas a apoiar Isabela sem hesitação. Ela estava ao lado dela em cada momento, ajudando a montar argumentos e até mesmo trazendo café durante as longas reuniões. "Eu sei que você não faria isso", disse Sofia em um tom reconfortante. "E vou te ajudar a provar sua inocência." Naquele momento, Isabela sentiu uma gratidão genuína por Sofia. Ela era, aparentemente, a única pessoa em quem podia confiar. Enquanto lidava com o estresse no trabalho, Isabela começou a perceber que algo em casa também não estava certo. Eduardo chegava cada vez mais tarde do trabalho, sempre com explicações vagas sobre reuniões e projetos urgentes. Quando estava em casa, parecia distante, constantemente no celular ou absorto em pensamentos. "Você está bem?", perguntou Isabela uma noite, enquanto colocava 2 pratos na mesa para o jantar. "Sim, só estou cansado", respondeu ele, sem levantar os olhos do telefone. O que antes era uma rotina confortável agora parecia carregado de silêncio e desconexão. Eduardo não demonstrava mais o mesmo entusiasmo que tinha antigamente, e Isabela, ocupada demais com os problemas no trabalho, tentava ignorar o incômodo crescente.
A amizade se fortalece, mas algo parece fora do lugar enquanto Eduardo se afastava. Sofia parecia cada vez mais próxima. Elas começaram a almoçar juntas quase todos os dias e até a sair fora do horário de trabalho para eventos culturais e exposições de arte. Sofia parecia saber exatamente o que dizer para animar Isabela, e por um tempo, funcionou. Mas, ao mesmo tempo, pequenos gestos de Sofia começaram a parecer exagerados. Ela era sempre muito solícita, mas com uma intensidade que começava a soar invasiva. Em uma ocasião, Sofia apareceu na casa de Isabela sem avisar, trazendo flores e dizendo que estava passando por perto. Eduardo, que estava em casa naquele dia, pareceu surpreso com a visita, mas rapidamente se mostrou acolhedor. Você tem sorte de ter uma amiga como ela, disse Eduardo, enquanto Sofia ria de algo que ele havia dito. Isabela sorriu, mas havia algo naquele momento que ela não conseguia definir. Algo não parecia certo, mas ela não sabia ao certo o que. A amizade com Sofia, que inicialmente parecia um alívio em meio ao caos, começou a carregar um peso. Isabela notava pequenos comentários de Sofia que pareciam inocentes, mas deixavam um gosto amargo. Frases como "você merece mais do que isso" ou "espero que Eduardo te dê o valor que você merece" começaram a surgir com mais frequência. Além disso, Isabela começou a reparar em mudanças sutis no comportamento de Eduardo. Ele parecia estar mais atento à aparência, comprando roupas novas e até mudando de perfume. Quando Isabela comentou sobre isso, ele riu e disse: "É só porque estou lidando com clientes novos. Impressões contam." Porém, algo dentro de Isabela já começava a se agitar. As peças estavam ali, espalhadas, mas ela ainda não conseguia ver o quadro completo. Os dias passaram, e a rotina de Isabela começou a parecer cada vez mais pesada. A acusação de desfalque continuava pairando sobre ela como uma nuvem negra. No trabalho, os olhares dos colegas mudaram. O que antes era camaradagem e respeito agora parecia desconfiança. As conversas cessavam assim que ela entrava na sala, e Isabela podia sentir o julgamento em cada olhar. Eduardo, por outro lado, parecia cada vez mais ausente. Quando Isabela tentava conversar sobre o que estava acontecendo no trabalho, ele a ouvia, mas de maneira distante, como se estivesse ali apenas por obrigação. Ele dizia estar lidando com muitos projetos importantes no trabalho e que, por isso, não conseguia dar toda a atenção que ela precisava. "Vai ficar tudo bem", disse ele uma noite, enquanto se acomodava no sofá com o celular na mão. "Você sempre resolve tudo. É uma das coisas que admiro em você." Isabela agradeceu a tentativa de conforto, mas algo na forma como ele disse isso a incomodou. Parecia mais uma desculpa para justificar sua ausência emocional. A dinâmica entre Isabela e Eduardo começou a mudar de forma mais perceptível. Ele passou a chegar em casa mais tarde do que o habitual, muitas vezes sem avisar. Quando questionado, dizia que as reuniões estavam se prolongando ou que tinha ficado preso em alguma tarefa urgente. Entretanto, havia algo diferente em seu comportamento. Ele parecia estar mais animado do que o normal para alguém sobrecarregado. Além disso, pequenas mudanças começaram a chamar a atenção de Isabela. Eduardo havia trocado de perfume, comprado algumas roupas novas e até se inscrito em uma academia. Quando ela perguntou sobre isso, ele riu e respondeu: "Só estou tentando me cuidar mais. A idade está chegando, sabe?" Ela tentou rir junto, mas não pôde evitar pensar que algo estava errado. O que mais a incomodava não era o fato de ele estar se cuidando, mas a sensação de que ele estava se transformando em alguém que ela não reconhecia completamente. Enquanto Eduardo se afastava, Sofia estava cada vez mais presente. Isabela começou a depender da nova amiga não apenas no trabalho, mas também emocionalmente. Sofia era a única pessoa que parecia realmente acreditar na sua inocência e a apoiava incondicionalmente. "Você não está sozinha, Isa", disse Sofia em um dos muitos almoços que compartilharam. "Eu sei que você não faria nada do que estão te acusando. E vou fazer o que puder para te ajudar." Essas palavras trouxeram alívio momentâneo para Isabela, mas também despertaram algo estranho. Apesar do conforto, ela sentia que Sofia estava sempre por perto demais. Era como se Sofia soubesse o momento exato em que Isabela precisava de apoio, como se estivesse observando cada detalhe. Uma noite, enquanto Eduardo tomava banho, seu celular vibrou sobre a mesa da cozinha. Isabela não era do tipo que bisbilhotava, mas algo na notificação chamou sua atenção. Era uma mensagem de Sofia: "Foi ótimo te ver hoje. Mal posso esperar pela próxima."
O coração de Isabela disparou. As palavras pareciam inocentes, mas o contexto fazia toda a diferença. Eduardo não havia mencionado que tinha visto Sofia naquele dia, e a mensagem tinha um tom de intimidade que a incomodava profundamente. Quando Eduardo saiu do banheiro, Isabela perguntou casualmente: "Você viu a Sofia hoje?" "Ah, sim, por acaso a encontrei no trabalho", respondeu ele, evitando seu olhar. "Conversamos um pouco, nada demais." A resposta não a convenceu. Havia algo no jeito como ele falou que parecia ensaiado. No trabalho, a situação de Isabela continuava a piorar. A equipe de segurança estava ampliando as investigações, e a cada nova reunião, ela sentia que as suspeitas contra ela cresciam. Apesar disso, Sofia permanecia firme ao seu lado, mostrando um apoio que Isabela começou a questionar. Em um dia particularmente difícil, Sofia sugeriu que saíssem juntas após o expediente. "Você precisa relaxar, Isa. Vamos tomar um vinho e esquecer os problemas por uma noite." Isabela aceitou, esperando que isso a ajudasse a clarear a mente. Durante a conversa no bar, Sofia mencionou Eduardo casualmente, como sempre fazia. "Você tem sorte de ter um marido como ele", disse Sofia, enquanto girava a taça de vinho na mão. "Ele é tão cativante. Não é de se admirar que todos gostem dele." Isabela sorriu, mas sentiu um aperto no peito. As palavras de Sofia eram um elogio? Ou havia algo mais por trás delas? A combinação de estresse no trabalho e a distância de Eduardo estava cobrando seu preço. Uma noite, depois de mais uma desculpa vaga sobre uma reunião tardia, Isabela decidiu confrontá-lo. "Eduardo, o que está acontecendo com a gente?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Você está distante. Eu sinto que tem algo que você não está me contando." Ele suspirou, parecendo exausto. "Isa, você está estressada com o trabalho, e eu também estou com muita coisa na cabeça." "Não é nada, só estamos passando por uma fase difícil." Mas Isabela não se sentia convencida. Algo em seu instinto dizia que havia mais na história, algo que ainda estava escondido, esperando para ser descoberto. E então, pela primeira vez, ela começou a juntar as peças. Sofia estava em todos os aspectos de sua vida. No trabalho, na amizade, e agora parecia estar mais próxima de Eduardo do que deveria. Seria apenas coincidência? Ou Sofia tinha outros motivos para se aproximar tanto? Aquela noite, enquanto Eduardo dormia ao seu lado, Isabela ficou acordada, olhando para o teto, com uma certeza crescente. Algo estava profundamente errado. E ela precisava descobrir o que era. A partir daquela noite, Isabela não conseguia mais ignorar o incômodo que crescia dentro dela. Cada pequeno detalhe parecia ganhar mais peso. As mensagens de Sofia para Eduardo, as desculpas repetitivas dele para chegar tarde e a sensação de que ela estava sendo excluída de algo importante. Era como se uma sombra invisível estivesse pairando sobre sua vida, e Isabela sabia que precisava agir antes que tudo desmoronasse. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, Isabela decidiu que seria mais observadora. Eduardo já havia saído para o trabalho, como de costume, mas desta vez Isabela prestou mais atenção ao apartamento. Ao arrumar a mesa do café da manhã, encontrou um recibo amassado no bolso de uma jaqueta que Eduardo deixara jogada no sofá. Era de um restaurante caro, um lugar que eles não visitavam há meses. O nome de Sofia apareceu imediatamente em sua mente, mas Isabela afastou o pensamento, tentando não ser paranoica. Ainda assim, guardou o recibo na gaveta da cozinha como se fosse uma pista de algo maior. No trabalho, Sofia parecia mais radiante do que nunca. Ela entrou na sala de reuniões com sua postura confiante, distribuindo sorrisos e cumprimentando todos com a habitual simpatia. Para qualquer um que a observasse, Sofia era a colega perfeita. Mas, para Isabela, cada gesto começava a parecer cuidadosamente planejado. "Você está bem, Isa?" "Parece distraída?" perguntou Sofia durante uma pausa para o café. "Ah, é só o estresse do trabalho", respondeu Isabela, forçando um sorriso. Sofia a encarou por um momento mais longo do que o habitual, como se tentasse ler seus pensamentos. "Se precisar de algo, estou aqui, tá bom?" Isabela agradeceu, mas a desconfiança dentro dela só crescia. Determinada a entender mais sobre Sofia, Isabela começou a fazer algumas perguntas discretas no escritório. Durante uma conversa casual, descobriu que Sofia havia se divorciado recentemente e que seu ex-marido ainda morava em São Paulo. O nome dele era Lucas Almeida, um empresário respeitado na área de construção civil.
Curiosa, Isabela decidiu procurá-lo online. Encontrou várias notícias sobre ele e até algumas fotos do casamento com Sofia, que pareciam tiradas de uma revista de luxo. Mas o que chamou sua atenção foi um artigo antigo sobre o divórcio do casal. As informações eram vagas, mas mencionavam rumores de infidelidade. A intuição de Isabela a levou a dar um passo ousado: entrar em contato com Lucas. Ela encontrou o número do escritório dele em um site corporativo e ligou, se apresentando de maneira formal. Para sua surpresa, Lucas aceitou encontrá-la. No encontro, Isabela foi direto ao ponto. Eu trabalho com a Sofia e tenho algumas dúvidas sobre o passado dela. Você poderia me contar mais sobre o motivo do divórcio? Lucas suspirou e, por um momento, pareceu relutar. Mas então disse: Sofia tem um talento para manipular as pessoas. Quando nos conhecemos, ela era encantadora, perfeita até. Mas, com o tempo, percebi que ela tinha um padrão. Ela se aproximava de homens casados, conquistava suas esposas primeiro, e depois destruía tudo. Quando vi que ela estava repetindo isso comigo, foi o fim. As palavras de Lucas caíram como um peso sobre Isabela. Era como se uma cortina tivesse sido aberta, revelando o verdadeiro caráter de Sofia. Isabela voltou para casa naquela noite com as palavras de Lucas ecoando em sua mente. No entanto, não estava pronta para confrontar Eduardo ainda. Em vez disso, começou a observar mais de perto. No dia seguinte, durante o almoço no trabalho, Sofia mencionou casualmente que Eduardo parecia muito ocupado ultimamente. Espero que ele consiga descansar um pouco. Ele está se esforçando muito, disse ela, com um tom casual que fez o estômago de Isabela revirar. Sim, ele tem trabalhado muito mesmo, respondeu Isabela, tentando esconder sua reação. No entanto, aquela frase foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Sofia sabia mais sobre Eduardo do que deveria. Em um dos dias mais tensos no trabalho, Isabela decidiu sair para almoçar sozinha, algo que raramente fazia. Enquanto caminhava pelas ruas próximas à empresa, passou por um restaurante conhecido, e através do vidro, viu algo que fez seu coração quase parar. Eduardo e Sofia estavam sentados juntos, conversando e rindo de forma descontraída. Isabela parou por um momento, incapaz de acreditar no que estava vendo. Eles pareciam tão à vontade, como se fossem amigos de longa data, ou algo mais. Em vez de confrontá-los ali, Isabela decidiu ir embora, mas sua mente estava em um turbilhão. Aquilo não era mais uma coincidência. Nos dias seguintes, a relação entre Isabela e Eduardo se tornou insuportavelmente tensa. Ele continuava chegando tarde, e suas explicações eram cada vez mais vagas. Enquanto isso, Sofia continuava agindo como se nada estivesse errado, mas sua proximidade com Eduardo agora parecia intencional. Certa noite, Isabela tentou abordar Eduardo mais uma vez. Eduardo, você está me escondendo alguma coisa? Por que você sempre acha que estou escondendo algo? Ele respondeu, irritado. Estou trabalhando muito, Isa. Não tenho tempo para essas paranoias. A resposta cortou Isabela como uma faca. Ele não negou diretamente, mas a forma defensiva como respondeu dizia muito. Determinada a não ser pega de surpresa novamente, Isabela decidiu que precisava de mais informações. Reuniu todas as evidências que tinha até aquele momento, mensagens de Sofia, o recibo do restaurante e até os detalhes compartilhados por Lucas. Era hora de montar o quebra-cabeça. Ela sabia que, para enfrentar Sofia e Eduardo, precisaria de algo concreto. Não era mais apenas uma questão de suspeita, era uma questão de descobrir a verdade e decidir o que faria com ela. Enquanto se preparava para o que viria a seguir, Isabela sentia que estava se aproximando de uma revelação que mudaria tudo. Depois de dias de tensão crescente, Isabela sabia que não podia mais adiar o inevitável. A cada nova peça que descobria, o quebra-cabeça se tornava mais claro. Sofia havia manipulado sua entrada na vida de Isabela com uma precisão quase cirúrgica. Sua amizade aparentemente genuína, sua proximidade com Eduardo, tudo fazia parte de um plano maior. Mas Isabela não estava disposta a ser mais uma vítima no histórico de destruição de Sofia. Naquela manhã, ao se olhar no espelho, Isabela viu um reflexo que não reconhecia completamente. O rosto parecia mais cansado, as olheiras mais profundas, mas havia algo novo em seus olhos: determinação. Ela havia passado as últimas noites organizando todas as provas que conseguirá reunir, e agora era a hora de usá-las. O plano começou a tomar forma quando Isabela recebeu uma mensagem de sua sogra,
Marta, lembrando-a de que o aniversário de Eduardo estava se aproximando. Era uma tradição familiar organizar uma grande festa, e Marta sugeriu que Isabela cuidasse da organização naquele ano. Será perfeito, pensou Isabela. Uma festa reunindo amigos, familiares e até Sofia seria o palco ideal para expor a verdade. Isabela mergulhou de cabeça nos preparativos da festa, mas desta vez com um propósito diferente. Reservou um restaurante elegante no centro da cidade, cuidou pessoalmente do cardápio e fez uma lista de convidados que incluía todos os amigos próximos de Eduardo, seus colegas de trabalho e, claro, Sofia. A escolha do local foi estratégica. O restaurante tinha uma atmosfera sofisticada e intimista, o cenário perfeito para um confronto que precisava de discrição, mas também de impacto. Enquanto isso, Isabela continuou mantendo um ar de normalidade, mesmo quando Sofia e Eduardo pareciam cada vez mais confiantes em sua falsa discrição. Em meio aos preparativos, Isabela decidiu entrar em contato novamente com Lucas Almeida, o ex-marido de Sofia. Ela sabia que precisaria de mais do que simples suspeitas para confrontar Sofia publicamente. Lucas, eu preciso da sua ajuda, disse ela durante uma ligação. Se você tiver qualquer evidência do comportamento de Sofia, eu gostaria de usá-la. Lucas, que inicialmente parecia relutante em se envolver novamente, concordou em encontrá-la. Quando se encontraram, ele trouxe consigo uma pasta cheia de documentos, fotos, mensagens e até depoimentos de outras pessoas que haviam passado por situações semelhantes com Sofia. Use isso com cuidado, advertiu Lucas. Sofia é muito boa em virar a narrativa a seu favor. Certifique-se de que você tenha tudo bem planejado antes de agir. Isabela agradeceu, sentindo-se mais preparada do que nunca. Nos dias que antecederam a festa, Isabela começou a observar Eduardo com mais atenção. Ele parecia mais ansioso do que o habitual, como se carregasse um peso invisível. Apesar disso, ele continuava a negar qualquer coisa que Isabela insinuasse. Você anda estranho, Eduardo. O que está acontecendo? Perguntou ela uma noite. Isa, você está vendo coisas onde não existem, respondeu ele, desviando o olhar. Mas Isabela sabia que não estava imaginando nada. A forma como ele evitava contato visual e mudava de assunto era suficiente para confirmar que havia algo errado. Na noite anterior à festa, Isabela passou horas revisando o que diria e como agiria. Separou os documentos em uma pasta organizada e criou cópias para o caso de Sofia tentar negar as acusações. Ela também ligou para Marta, a sogra, e pediu que a ajudasse a garantir que todos estivessem presentes na festa. Confie em mim, Marta, disse Isabela. Essa noite será importante para todos nós. Marta concordou, embora soasse confusa com o tom de Isabela. O dia da festa finalmente chegou, e Isabela fez questão de manter sua rotina normal para não levantar suspeitas. Vestiu um elegante vestido azul escuro, fazendo questão de parecer impecável. Eduardo, por sua vez, parecia distraído, mas não questionou a empolgação de Isabela com a festa. Os convidados começaram a chegar pontualmente, e o salão do restaurante logo se encheu de vozes animadas e brindes. Marta estava entre os primeiros a chegar, cumprimentando calorosamente Isabela e Eduardo. Quando Sofia entrou, Isabela sentiu um frio na espinha. Vestida em um deslumbrante vestido vermelho, Sofia parecia ter planejado roubar a atenção da noite. Ela cumprimentou Eduardo com um beijo no rosto que durou um segundo a mais do que o necessário, mas Eduardo parecia desconfortável com a demonstração pública. Conforme a noite avançava, Isabela manteve-se calma, interagindo com os convidados e observando cada movimento de Sofia e Eduardo. Sofia fazia questão de ser o centro das atenções, movendo-se pelo salão com graça e distribuindo sorrisos. Em determinado momento, Isabela percebeu Sofia e Eduardo em uma conversa particular perto do bar. Eles riam de algo, e a proximidade entre eles fez o sangue de Isabela ferver. Mas ela sabia que precisava esperar o momento certo. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Isabela pediu a palavra. Pegou o microfone e, com um sorriso no rosto, começou agradecendo a presença de todos. Essa noite é especial porque celebramos a vida de Eduardo, meu marido. Mas também é uma oportunidade de esclarecer algumas coisas que têm pairado sobre nossas vidas. Os convidados se entreolharam, confusos, enquanto Eduardo parecia paralisado. Sofia, por sua vez, manteve um sorriso calculado, mas Isabela percebeu o nervosismo em seus olhos. Com a pasta de documentos na mão, Isabela sabia que estava pronta para o confronto que mudaria tudo.
O salão do restaurante estava em silêncio absoluto. Cada olhar estava fixo em Isabela, que segurava a pasta de documentos com firmeza. Eduardo, sentado na ponta da mesa principal, parecia confuso e desconfortável, enquanto Sofia, em pé ao lado de um grupo de convidados, mantinha um sorriso tenso, mas claramente preparado para reagir. Era o momento que Isabela havia planejado cuidadosamente, o momento de expor a verdade. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui esta noite, começou Isabela, com um tom calmo e controlado. Eduardo é um homem que sempre valorizou a verdade, a lealdade e a família. Por isso, acredito que esta seja a oportunidade perfeita para trazer algumas questões à tona. Eduardo franziu a testa, confuso, enquanto Sofia cruzava os braços, inclinando a cabeça de lado em um gesto que misturava curiosidade e desafio. Nos últimos meses, algumas coisas têm acontecido que me fizeram questionar muitas coisas sobre a nossa vida e sobre as pessoas ao nosso redor, continuou Isabela. E hoje, quero compartilhar algumas dessas descobertas. Antes que Isabela pudesse continuar, Sofia deu um passo à frente, interrompendo-a. Isa, querida, você está bem? Talvez não seja o melhor momento para isso, disse ela, com um tom doce que mascarava sua evidente tentativa de desviar o foco. Mas Isabela não se intimidou. Obrigada pela preocupação, Sofia, respondeu, mantendo a calma. Mas acredito que todos aqui merecem ouvir o que tenho a dizer. Sofia recuou ligeiramente, mas o brilho de desafio em seus olhos deixou claro que ela não estava pronta para ceder. Isabela abriu a pasta e começou a distribuir documentos na mesa principal, onde Eduardo e alguns convidados mais próximos estavam sentados. Fotos de Sofia em situações comprometedoras, mensagens trocadas entre ela e Eduardo e até mesmo depoimentos de outras pessoas que haviam sido manipuladas por Sofia estavam ali, organizados e claros. Esta mulher, disse Isabela, apontando para Sofia, não é apenas uma colega de trabalho ou uma amiga. Ela é uma manipuladora que faz disso um jogo, entrando na vida das pessoas, conquistando sua confiança e destruindo famílias no processo. Os murmúrios começaram entre os convidados, que olhavam as provas com expressões de choque. Marta, a sogra de Isabela, estava visivelmente abalada, segurando as mãos contra o peito. Eduardo finalmente quebrou o silêncio, levantando-se da cadeira. Isabela, o que é isso? Por que você está fazendo isso na frente de todo mundo? Por quê, Eduardo, respondeu ela, olhando diretamente para ele, você não teve a coragem de ser honesto comigo. Então, eu precisei descobrir sozinha. Ele parecia perdido, seus olhos se movendo entre Isabela e Sofia, que agora mantinha uma expressão dura, sem o sorriso calculado de antes. Isso é ridículo, disse Sofia, rindo sem humor. Você está tão obcecada em me culpar que nem percebe o quão paranoica está sendo. Essas provas podem ser facilmente manipuladas. Você realmente acha que alguém aqui vai acreditar nisso? Isabela encarou Sofia com firmeza. Essas provas não vieram só de mim. Vieram de pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Pessoas que você enganou e destruiu no passado. Pessoas como o seu ex-marido, Lucas. O nome de Lucas foi como um golpe direto em Sofia. Sua expressão mudou imediatamente, revelando por um momento o nervosismo que ela tentava esconder. Você não sabe do que está falando, disparou Sofia, agora claramente abalada. Lucas era um manipulador, ele mentiu para você. Lucas não é a única pessoa com essas histórias, rebateu Isabela, mostrando mais documentos. Você fez isso com outras famílias, Sofia. É um padrão. E agora você tentou fazer isso com a minha. Nesse momento, Eduardo parecia finalmente começar a entender a gravidade da situação. Ele olhou para Sofia, então para Isabela, antes de desabar na cadeira, passando as mãos pelo rosto. É verdade? Perguntou ele, em um sussurro. Sofia, percebendo que estava encurralada, cruzou os braços e deu um passo para trás. E se for, disse ela, com um tom desafiador. Você acha que é a primeira pessoa que eu fiz isso? As pessoas confiam demais, Eduardo. Você confiou demais. Os murmúrios entre os convidados se intensificaram. Marta estava aos prantos, e Eduardo parecia prestes a desmoronar. Eu não preciso ouvir mais isso, declarou Sofia, com uma voz afiada. Vocês todos podem continuar vivendo suas vidas medíocres. Eu tenho coisas melhores para fazer. Ela se virou e saiu do restaurante, deixando um rastro de silêncio desconfortável. Após a saída de Sofia,
O salão permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de os convidados começarem a se dispersar. Marta tentou consolar Eduardo, que permanecia imóvel, olhando para os documentos espalhados na mesa. Isabela, apesar de sentir o peso do momento, manteve-se firme. Ela sabia que o confronto havia sido necessário, mas as consequências ainda estavam longe de acabar. A saída dramática de Sofia deixou o restaurante envolto em um silêncio desconfortável. Os convidados, visivelmente abalados, começaram a murmurar entre si, trocando olhares inquietos. O peso da verdade pairava sobre todos como uma tempestade que finalmente havia se desenrolado. Isabela, ainda em pé, observava Eduardo, que continuava sentado à mesa, os olhos fixos nos documentos espalhados diante dele. Ele parecia paralisado, como se cada papel fosse um golpe em sua consciência. Eduardo finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa e carregada de arrependimento. Isabela. Eu nem sei por onde começar. Ele levantou os olhos para ela, mas encontrou uma expressão firme, sem espaço para as desculpas que ele queria dar. Você sabia. Sempre soube, respondeu Isabela, sua voz firme, mas sem gritos. Sabia que havia algo errado, e escolheu ignorar. Escolheu mentir. Eduardo passou as mãos pelo rosto, parecendo envelhecer diante de todos. Eu não queria que isso acontecesse. Nunca foi minha intenção. Sofia, ela sabe como manipular as pessoas. Eu achei que estava no controle. Você estava no controle quando escolheu esconder as coisas de mim? Quando escolheu ir aos restaurantes com ela? Quando mentiu dizendo que estava trabalhando enquanto estava com ela? Isabela interrompeu, sua voz mais alta agora, carregada de dor. A tensão no ar era palpável, e os convidados começaram a se levantar, evitando fazer contato visual com Isabela ou Eduardo. Marta, a sogra, aproximou-se de Isabela e segurou sua mão com força. Sinto muito, minha querida. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Se eu soubesse. Não foi sua culpa, Marta, respondeu Isabela, com um leve sorriso triste. Isso é algo entre mim e Eduardo. Marta se afastou, lançando um último olhar desapontado para o filho, antes de deixar o restaurante com o marido. Agora com o salão quase vazio, Isabela e Eduardo estavam frente a frente, cercados apenas por pratos vazios e a bagunça deixada pelos convidados. Eduardo parecia querer dizer algo, mas não sabia por onde começar. Por quê, Eduardo? Perguntou Isabela finalmente, sua voz quebrando pela primeira vez. Nós tínhamos tudo. Uma vida juntos. E você jogou tudo isso fora por isso. Ele balançou a cabeça, derrotado. Eu não sei. Talvez eu estivesse buscando algo que achei que faltava, mas agora percebo que não valeu a pena. Eu estraguei tudo. E te machuquei de uma forma que nunca poderei consertar. Você tinha escolhas, disse Isabela, segurando as lágrimas. E escolheu trair, mentir e destruir o que construímos juntos. Eduardo tentou se aproximar, mas Isabela recuou. Não tente. Você não pode consertar isso com palavras agora. Eu vou mudar, insistiu ele, sua voz desesperada. Vou fazer tudo o que for preciso para reconquistar sua confiança. Só me dê uma chance. Isabela olhou para ele por um longo momento. Confiança não é algo que você reconquista. É algo que você constrói. E você destruiu a nossa. Não há mais volta, Eduardo. Ele ficou em silêncio, como se cada palavra fosse uma sentença que ele não tinha como apelar. Isabela pegou sua bolsa e os documentos restantes, deixando Eduardo sozinho no salão. Antes de sair, virou-se para ele uma última vez. Quando você estiver pronto para aceitar suas escolhas e o que elas custaram, talvez consiga entender o que perdeu. Eduardo ficou sentado, sem forças para segui-la, enquanto ela saía do restaurante com passos firmes, sentindo-se ao mesmo tempo vazia e aliviada. Naquela noite, Isabela voltou para casa e olhou ao redor do apartamento. Cada canto parecia carregar memórias de um passado que ela não podia mais alcançar. Mas, em vez de chorar, começou a arrumar suas coisas. Ela sabia que essa ruptura não era apenas o fim de um casamento, mas o começo de algo novo. Era uma oportunidade de se redescobrir, de reconstruir sua vida sem as sombras de mentiras e traições. Enquanto colocava as primeiras caixas no chão da sala, sentiu algo que não sentia há semanas: esperança. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio incomum. O apartamento estava vazio, e Isabela sabia que Eduardo não voltaria.
Ele havia passado a noite no quarto de hóspedes, mas antes do amanhecer, saíra sem dizer uma palavra. O alívio que ela esperava sentir ainda não havia chegado. Em vez disso, havia uma calmaria estranha, como se o mundo tivesse parado por um momento para que ela pudesse se reorganizar. Isabela preparou uma xícara de café e sentou-se na mesa da cozinha, olhando para o vazio. Era ali que ela e Eduardo costumavam compartilhar as manhãs, discutindo trivialidades ou planejando a semana. Agora, era apenas ela. Por mais que sentisse o peso da solidão, havia também uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava fingir que tudo estava bem. Não precisava sorrir para encobrir a dor. Decidida a não ficar parada, Isabela começou a organizar a casa. Guardou os objetos de Eduardo em caixas, separando roupas, papéis e pequenos itens que ele deixará para trás. Enquanto fazia isso, encontrou uma foto deles em uma viagem antiga. Ambos pareciam tão felizes, tão despreocupados. Por um momento, considerou guardar a foto, mas acabou colocando-a em uma das caixas. Não era hora de se apegar ao passado. Naquela tarde, Isabela recebeu uma ligação de Marta. A voz da sogra estava carregada de preocupação. "Querida, como você está? Tenho pensado muito em você desde ontem", disse Marta, com um tom caloroso. "Eu estou bem, Marta." Tentando me reorganizar, respondeu Isabela, com sinceridade. "Eu nunca imaginei que Eduardo fosse capaz de algo assim. Ele errou, e eu sinto muito por isso", continuou Marta. "Não é culpa sua", disse Isabela. "Ele fez as escolhas dele, e agora eu preciso fazer as minhas." Marta ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Eu só quero que saiba que você sempre será parte da nossa família, independentemente do que aconteça." Aquela declaração trouxe lágrimas aos olhos de Isabela, mas também um calor reconfortante. Mesmo com o fim de seu casamento, ela sabia que não estava completamente sozinha. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a estabelecer uma nova rotina. Voltou ao trabalho, mas manteve uma distância cautelosa dos colegas, especialmente daqueles que ainda comentavam sobre os eventos recentes. Sofia havia desaparecido da empresa, deixando um rastro de rumores e especulações. Sua ausência trouxe um alívio imediato, mas Isabela sabia que os estragos causados por ela não seriam apagados tão facilmente. Consuela, uma colega mais velha e confiável, se aproximou de Isabela durante um intervalo. "Você foi incrivelmente corajosa, Isa. Nem todos teriam a força para fazer o que você fez." "Eu não tive escolha", respondeu Isabela. "Era isso ou continuar vivendo uma mentira." Consuela assentiu. "E agora? O que você vai fazer?" "Reconstruir", disse Isabela, com um sorriso tímido. "Começar do zero." Com o tempo, Isabela começou a redescobrir coisas que havia deixado de lado durante os anos de seu casamento. Retomou a leitura, algo que sempre amou, mas que havia abandonado por falta de tempo. Inscreveu-se em um curso de fotografia, uma paixão que sempre quis explorar. Também começou a sair mais. Não para festas ou encontros sociais grandes, mas para pequenos passeios que a faziam sentir viva novamente. Caminhadas em parques, visitas a museus e até tardes em cafés lendo um bom livro tornaram-se parte de sua rotina. Em uma dessas visitas a um café, Isabela encontrou Lucas Almeida, o ex-marido de Sofia. Ele estava sentado em uma mesa no canto, com um livro nas mãos. Ao vê-la, sorriu e acenou. "Posso me juntar a você?", perguntou Lucas, enquanto ela se aproximava. "Claro", respondeu Isabela, sentando-se em frente a ele. A conversa que se seguiu foi leve, mas cheia de reflexões. Lucas compartilhou como também havia passado por um processo de reconstrução após o divórcio com Sofia. "Não é fácil no começo", disse ele. "Mas você vai descobrir que existe uma força incrível em recomeçar." "Espero que sim", disse Isabela, sorrindo. Com o passar das semanas, Isabela começou a sentir uma mudança real dentro de si. O vazio inicial deu lugar a uma sensação de possibilidade. Ela percebeu que, por mais dolorosa que a experiência tivesse sido, havia lhe ensinado algo valioso. Ela era mais forte do que imaginava. Aos poucos, começou a ver o futuro com otimismo. Não sabia exatamente o que o aguardava, mas estava disposta a enfrentá-lo com coragem. Em uma manhã ensolarada, Isabela abriu as janelas de sua casa e deixou a luz entrar. O apartamento parecia mais leve, mais arejado. Era um reflexo de como ela mesma se sentia, pronta para uma nova fase, sem medo do que viria.
A vida não era mais a mesma, mas ela havia encontrado algo ainda mais importante: a si mesma.